Fala pessoal, eu sou o Cleiton e hoje eu vou falar das melhores e piores escalas de trabalho aqui no Brasil. Eu sei que muita gente só conhece a famosa escala 6x1, mas acredite, existe coisa ainda pior, por incrível que pareça. Então fica até o fim do vídeo porque eu tenho certeza que a última opção de escala de trabalho vai te revoltar com certeza. Deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e bora lá! Começando aqui com a escala 40x48. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nela, mas ela tá aqui, existe, e é bem interessante, tá? Funciona assim, galera. Em uma semana você trabalha 40 horas e na outra semana trabalha 48 horas, ou seja, uma semana é um pouco mais leve, a outra semana é um pouco mais pesada. Na prática, isso significa que tem semana que você vai ter mais tempo livre e outra que você vai trabalhar bem mais. Um dos maiores pontos positivos é que você não fica sobrecarregado o tempo todo. Diferente de outras escalas pesadas, aqui existe uma pausa natural na semana de 40 horas, onde você consegue descansar um pouco mais. Bem pouquinho, mas consegue. Além disso, essa semana mais leve pode te dar um tempo a mais para resolver as suas coisas do dia a dia, descansar ou até fazer outras atividades, como estudo ou curtir o tempo com a família. Outro ponto é que essa escala quebra a rotina, não é sempre aquele mesmo ritmo cansativo, então isso pode ajudar a reduzir o estresse contínuo. Dependendo da empresa, isso pode ajudar até melhorar a sua qualidade de vida, porque você tem períodos reais de recuperação. Por outro lado, os pontos negativos é que na semana que você vai ter que trabalhar 48 horas, por exemplo, costuma ser bem puxada, tá? Você trabalha mais dias, ou então mais horas por dia, né? O que gera um cansaço maior, principalmente no final de semana. E aí vem o problema, esse cansaço ele pode acumular, mesmo tendo uma semana mais leve depois. Nem sempre o corpo consegue recuperar totalmente. Outro ponto negativo é a falta de rotina. Como a carga muda toda semana, fica difícil manter horários fixos para dormir, treinar, estudar. Isso também pode afetar a sua vida social, porque nem sempre as suas folgas vão cair em dias bons, como finais de semana. Quem costuma oferecer esse tipo de escala são empresas que precisam equilibrar a produção sem ter que parar tudo. Por exemplo, indústrias grandes. Imagina uma fábrica de alimentos. A produção não pode parar, então em vez de todo mundo trabalhar pesado sempre ali, as empresas alternam semanas, uma mais leve, uma mais puxada. Outro exemplo são montadoras, fábricas, de peças automotivas. Como a demanda varia bastante, essa escala ajuda a ajustar o ritmo sem precisar contratar ou demitir funcionários toda hora. Também é comum em logística. Centros de distribuição, por exemplo, tem semanas mais movimentadas e outras mais tranquilas, então essa escala também ajuda ali a acompanhar o fluxo. E ainda pode aparecer em empresas de energia ou operação técnica, onde existem pessoas monitorando sistemas e máquinas o tempo todo. Os profissionais mais comuns nessa escala são operadores de máquinas, trabalhadores de produção, técnicos industriais e o pessoal da logística, ou seja, funções mais operacionais que dependem do funcionamento contínuo da empresa. Essa escala quase não aparece em escritório comum, administrativo, marketing, financeiro, porque esses setores seguem horários mais fixos. Resumindo, a escala 40x48 tenta equilibrar o trabalho e descanso, mas na prática ela troca ali uma semana mais leve por outra mais pesada. Isso pode ser bom ou ruim dependendo do seu estilo de vida. Número 2, escala 24x72. Sim, ela existe. Você já imaginou trabalhar um dia inteiro e depois ficar 3 dias em casa? Essa é a escala 24x42. Funciona assim, você trabalha 24 horas seguidas e depois tem 72 horas de descanso, ou seja, trabalha um dia, folga 3. Na prática, isso significa que você passa um dia inteiro dedicado ao trabalho e depois ganha vários dias seguidos para descansar. Os pontos positivos dessa escala, o maior benefício é o tempo livre, obviamente, depois de um plantão de 24 horas, você tem 3 dias seguidos para descansar, galera. Resolver sua vida, fazer suas atividades, enfim. Para muita gente, com certeza isso dá uma sensação de liberdade muito maior do que ter que trabalhar todo dia. Outro ponto positivo é que você não precisa trabalhar com tanta frequência. Dependendo da escala
escala do mês, você trabalha poucos dias, o que pode ser ótimo para quem valoriza o tempo fora do trabalho. Além disso, dá para conciliar outras coisas, como estudos, projetos sociais e até outro trabalho, dependendo da rotina da pessoa. Já os pontos negativos, trabalhar 24 horas, o dia inteiro costuma ser bem puxado e bem cansativo, né, pessoal? Mesmo com pausas, né? O desgaste físico e mental é muito grande. Dependendo da função, pode ser ainda pior, principalmente se for algo que exige atenção constante. Outro problema é o impacto no sono. Ficar acordado por tanto tempo bagunça completamente o ritmo do corpo e nem sempre você consegue recuperar isso só descansando depois. Também existe o risco da queda de desempenho, porque no final do plantão a pessoa está cansada e isso pode afetar a atenção e aumentar os erros. E nem sempre esses 3 dias de folga são totalmente aproveitados, porque o primeiro dia muitas vezes é usado só para a pessoa poder dormir, recuperar o cansaço. Quem trabalha nessa escala são empresas ou órgãos que precisam de funcionamento 24 horas por dia. Por exemplo, bombeiros. Em alguns lugares do Brasil, os bombeiros eles têm esse plantão aí, tá bom, pessoal? Eles ficam de plantão por longos períodos e também descansam vários dias aí, tá? Outro exemplo são profissionais de segurança, como vigilantes, né? Em alguns casos, eles precisam ficar no local por longos turnos, né? Principalmente em lugares que não podem ficar sem monitoramento. Também pode aparecer ali na área da saúde, em situações mais específicas, embora seja mais comum a escala 1236. E ainda existem diversos serviços públicos, né? Operações isoladas, que não faz sentido ficar trocando a equipe toda hora. Os profissionais mais comuns, igual eu falei, são bombeiros, vigilantes, né, equipe de emergência, trabalhadores de operações contínuas, ou seja, funções que exigem presença constante e não podem parar. Essa escala não existe em trabalhos comuns de escritório, ok? Até porque não faz sentido alguém ficar 24 horas seguidas trabalhando nesse tipo de função, né? Resumindo, a escala 24/72 troca intensidade por tempo livre. Você trabalha muito em um único dia, mas depois ganha vários dias de descanso. Isso pode ser ótimo ou extremamente desgastante, dependendo do seu tipo de trabalho. Número 3, escala 24/48 é quase igual à escala 24/72, mas em vez de folgar 3 dias, você só vai folgar 2 dias. Essa aqui é uma variação um pouquinho pior da 24/72, tá? Você trabalha 24 horas direto, depois descansa 48 horas, ou seja, trabalha 1, folga 2. Na prática, isso significa que você trabalha mais vezes ao longo do mês do que na escala 24/72, porque o seu tempo de descanso é menor. Os pontos positivos é que você ainda tem um bom tempo livre, né? Afinal, depois de trabalhar ali 24 horas, você tem 2 dias inteiros para descansar e cuidar da sua vida. Isso já é mais liberdade do que um trabalho comum de segunda a sábado, por exemplo. Dependendo da rotina, dá para conciliar tranquilamente com outras atividades, né? Estudos ou até outro trabalho também, né? Os pontos negativos é aquilo, né? Você continua trabalhando 24 horas um dia inteiro, que é extremamente cansativo, só que aqui o problema é que a recuperação é maior, né? Se antes você tinha 3 dias de folga, você só vai ter 2, né, galera? Então, né, convenhamos nós. Depois de trabalhar um dia inteiro, o outro dia vai ser praticamente só para você descansar. E 2 dias nem sempre são suficientes para recuperar totalmente do desgaste de um plantão tão longo, tá? Isso pode gerar, com certeza vai gerar cansaço acumulado ao longo das semanas. Outro impacto negativo, né, é o sono, porque ficar acordado 24 horas bagunça completamente o ritmo do seu corpo. E como o intervalo é menor, isso pode afetar ainda mais a sua saúde. Também existe o risco lá de desempenho, né, principalmente nas últimas horas de plantão, quando o seu corpo já vai estar no limite. E na prática, pelo menos um desses 2 dias de folga, muitas vezes você vai perder apenas descansando, né, recuperando aí do cansaço de trabalhar 24 horas. Geralmente, quem trabalha nessa escala também são bombeiros, porque depende do estado, tá bom, pessoal? Tem estado que o bombeiro trabalha 24/72, mas tem estado que é 24/48, né? Também, né, outro exemplo aí são vigilantes, profissionais da segurança, né? Principalmente aí em locais que não podem ficar sem monitoramento. Ou seja, basicamente funções que exigem atenção constante e presença no local.
Essa escala ela não é usada em trabalhos comuns de escritório, obviamente, né? Porque igual a 24/72, não tem sentido ficar o dia inteiro lá trabalhando no escritório, né? Mas a escala 24/48, querendo ou não, ela tem que te dar ali um certo tempo livre, né? Do que um trabalho tradicional, né, galera? Escala 6x1, por exemplo, aí, né? Mas o preço cobrado também é alto, né? Você vai trabalhar 24 horas o dia inteiro, o que pode gerar bastante desgaste aí no seu corpo. Número 4, escala 12/72. Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo ia gostar. Olha só, imagina você trabalhar meio-dia, né, 12 horas, e depois folgar 3 dias inteiros. 3 dias de descanso, galera. Ia ser uma maravilha. Fala a verdade aí, né? Essa é a escala 12/72, tá? Funciona assim, você trabalha um dia e folga 3. Na prática, isso significa que você trabalha poucas vezes na semana e tem vários dias livres seguidos. Os pontos positivos é que nessa escala você vai ter muito mais tempo livre, né, galera? Poxa, trabalha 12 horas, depois folga 3 dias inteiros, dá pra você sair, descansar, viajar, né, namorar, fazer o que quiser, tá? Pra muita gente isso dá uma sensação de liberdade muito grande. Outro ponto positivo é que, diferente das escalas de 24 horas, aqui o desgaste é muito menor. Você trabalha bastante no dia, mas não chega nem ao nível ali de trabalhar 24 horas, você trabalha só 12 horas, galera. O que, convenhamos nós, né, a maioria dos brasileiros já trabalha 12 horas por dia. Fala a verdade aí, vai. Mesmo que você trabalhe numa escala aí de, sei lá, 8 horas por dia, coloca mais 1 hora de ônibus aí, 1 hora pra voltar, já são 10 horas, né? 2 horas a mais, enfim. Isso torna essa escala aqui muito mais suportável fisicamente e mentalmente. Também facilita conciliar outras atividades. Tem gente que usa essa escala para estudar, empreender, né, até ter outra fonte de renda, porque tempo você vai ter, né? Já os pontos negativos, assim, querendo ou não, são 12 horas trabalhadas, então é desgastante, né, pessoal? Dependendo do trabalho, pode ser cansativo, né? Principalmente se for exigir algum esforço físico e tudo mais, né? Outro ponto é que o horário pode variar, muitas vezes inclui o turno noturno, que pode bagunçar, né, o sono, sua rotina. Só que é basicamente isso, galera. Praticamente não tem ponto negativo, né? Quem trabalha nessa escala geralmente são áreas que funcionam ali 24 horas por dia. Um exemplo aí são hospitais, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem ou outros profissionais de saúde, né? Podem trabalhar nesse modelo dependendo da organização de equipe, certo? Outro exemplo também são vigilantes, né, profissionais ali da área da segurança que precisam cobrir turnos, né, mas sem jornadas extremamente longas, e uma vez ou outra pode aparecer ali empresa de monitoramento, portaria e algumas operações técnicas. Os profissionais mais comuns são da área da saúde, segurança e serviços de monitoramento, ou seja, funções que exigem presença constante, mas com a divisão de turnos mais equilibrada. Então, a escala 12/72 oferece um tempo livre muito grande e um desgaste muito menor do que plantões aí de 24 horas, mas ainda assim são 12 horas de trabalho aí, né? Dependendo da rotina, pode ser um pouco puxado, ok? Número 5, escala 12/60. Aqui você vai trabalhar 12 horas e vai ter 2 dias e meio de descanso. É bem parecida com a escala 12/72, mas você vai folgar um pouquinho a menos aí, tá? Meio dia a menos, ok? Na prática, isso significa que você ainda vai ter bastante tempo livre, certo? Esse é um dos pontos positivos, né? Vai ter um equilíbrio entre trabalho e descanso, então dá para você conciliar tranquilamente com outras atividades, como estudos, compromissos pessoais, né? E tudo mais aí, tá bom, galera? Os pontos negativos é aquilo, né? Continuam sendo 12 horas de trabalho. Por mais que o brasileiro já está acostumado a trabalhar bastante, ainda assim, 12 horas, dependendo do tipo de emprego, pode ser um pouco puxado aí, ok? Geralmente, quem trabalha nessa escala são profissionais na área da saúde, hospitais, clínicas e unidades de atendimento, né? Costumam utilizar bastante esse modelo para organizar as equipes que precisam trabalhar 24 horas por dia. Então, quem trabalha nessa escala também tem que estar preparado para estar mudando ali o seu dia de trabalho, né, galera? Pode trabalhar no turno da manhã, da tarde, da noite, né? Pode ser mudado a qualquer momento aí. Esse é outro ponto negativo, na verdade, também, tá bom? A pessoa não tem ali um turno fixo, tá? Pode trabalhar de manhã, à tarde ou à noite. É o pessoal que vai delegar, beleza? Número 6, essa aqui também é uma das mais queridinhas do Brasil. Eu tô falando aqui da escala 12/36, eu tenho certeza que você já ouviu falar dela aí, tá? Funciona assim, você trabalha 12 horas seguidas e descansa 36 horas. Na prática mesmo aí, pessoal, você trabalha dia sim, dia não, tá?
Um dos maiores pontos positivos dessa escala é o fator equilíbrio. Você trabalha bastante no dia, mas sempre tem ali um período razoável de descanso antes do próximo turno. E isso aqui com certeza já é muito melhor do que ter que trabalhar todo dia seguido ali, como acontece nas escalas tradicionais, tá? Outro ponto é que essa escala ela é mais previsível. Como ela segue um padrão fixo, fica mais fácil organizar a sua rotina, compromissos e até a vida pessoal. Além disso, o descanso de 36 horas geralmente é suficiente para recuperar bem o corpo, principalmente quando comparado com escalas mais pesadas. Também é uma das escalas mais organizadas para as empresas, então costuma ser bem estruturada, né, o que ajuda o trabalhador a ter mais estabilidade, e muita gente gosta porque consegue ter dias livres durante a semana, o que facilita resolver qualquer coisa aí em horário comercial. Já os pontos negativos é que é aquilo, né, pessoal? 12 horas trabalhadas é uma jornada bem longa aí, tá? Dependendo do trabalho, pode ser bem cansativo, principalmente se for algo físico, né, que exige muita atenção o tempo todo. E outro ponto negativo é que você vai ter que trabalhar em dias alternados, o que pode incluir fins de semanas e feriados. Não dá para escapar não, tá? Isso pode atrapalhar a sua convivência com amigos e familiares, ok? Além disso, se for o turno da noite, né, o turno noturno, pode afetar aí, bastante o sono e sua saúde no longo do tempo, ok? E mesmo com 36 horas de descanso, algumas pessoas ainda se sentem cansadas, tá? É o cansaço acumulado, tá? Principalmente em trabalhos mais pesados, tá? Geralmente quem trabalha nessa escala, pessoal, são áreas que funcionam ali 24 horas por dia, né? Principalmente ali, hospitais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros profissionais da saúde também, né? Vigilantes, profissionais da segurança, porteiros, controladores de acesso, também aparecem empresas de monitoramento, né? Como portaria, indústrias e até alguns serviços públicos aí, ok? Ou seja, funções que precisam de alguém presente ali o tempo todo, mas que conseguem dividir bem os turnos. Número 7, escala 6x2. Eu tenho certeza que essa aqui você não conhecia não, né? Vamos lá. Aqui você trabalha 6 dias seguidos e folga 2 dias. Esquece a semana tradicional aí de 7 dias, tá? Você vai trabalhar 6 dias, folga 2. Ponto final. A sua semana vai ser 8 dias aí, tá? Depois disso, o ciclo se repete, ok? Na prática, isso significa que você tem mais descanso do que quem trabalha na escala 6x1. Vocês concordam, né? Tem um dia mais de descanso. Mas, ainda assim, você vai passar a maior parte da semana aí trabalhando, galera. Infelizmente aí, tá? E, basicamente, esse é o único ponto positivo. Que ponto negativo? Tem bastante, né? São 6 dias trabalhados seguidos, o que é bem cansativo, né? Porque quando chega ali no fim de semana, seu corpo já tá desgastado, principalmente se o trabalho for físico ou muito repetitivo. Outro problema é que nem sempre as folgas caem no fim de semana, e isso pode atrapalhar bastante a sua vida social, tá? Porque você vai estar trabalhando enquanto todos os seus familiares estão lá descansando, no churrasco, no fim de semana. Além disso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você com certeza vai ter estresse, vai ter cansaço acumulado, porque são 6 dias seguidos trabalhando, né, galera? Não tem como, né? E dependendo da empresa, a distribuição dos horários pode variar, né? O que dificulta ainda mais manter uma rotina fixa. Então, um dia você trabalha de manhã, no outro dia trabalha à tarde. A escala 6x2, 6x1, é tudo uma porcaria só aí, tá? Essa escala costuma ter ser comum em shopping, supermercados, é um varejo em geral aí, né? Lojas que precisam funcionar praticamente todo dia aí, tá? Outros exemplos aí são empresas de atendimento ao público, como restaurante, hotéis, serviços. Também tem a parte da logística, centros de distribuições, onde existe uma demanda constante, né? Quem costuma trabalhar nessa escala são vendedores, atendentes, operadores de caixa, estoquistas, trabalhadores de logística no geral, ou seja, funções que dependem da presença frequente e atendimento contínuo. Porém, ainda assim, a escala 6x2 segue muito melhor do que a sua irmã mais nova aí, na escala 6x1, porque você folga um dia a mais na semana, né, galera? 6x1 você trabalha 6 dias, folga um dia. 6x2 trabalha 6 dias, folga 2 dias. É melhor do que nada, né? Número 8 é ela tão odiada aqui no Brasil, é a famosa escala 6x1. Eita lasqueira, só de falar isso aí já começa a dar um nervoso, uma tremedeira. Caramba, hein, galera? Vamos lá, né? Vamos por partes aí, como diria Jack. Funciona assim, quer dizer, eu nem preciso explicar como funciona, né? Você trabalha 6 dias, folga 1. Pronto, é só isso aí, tá? Depois disso, o ciclo se repete de novo e de novo. Na prática, isso significa que você praticamente trabalha a semana inteira e só tem um dia de folga para descansar.
Pontos positivos, deixa eu ver aqui. Não tem ponto positivo. Foi mal aí, pessoal. Quer dizer, até tem, mas não pra você. Tem pro comércio em si, né? Porque, por exemplo, como a escala é muito comum, praticamente não vai faltar emprego aí se você quiser trabalhar a escala 6x1, tá? Sempre vai ter vaga. Pode qualquer supermercado, atacadão, sempre vai ter vaga lá pra você. Mas não sei se isso chega a ser um ponto positivo aí, né? Talvez outro ponto positivo é que em algumas empresas elas costumam, né, te dar uma folga ali nos domingos, pelo menos uma folga no mês, né? Um domingo por mês a empresa vai te dar a folga lá. Então, você pode ter um pouquinho, assim, de convívio social aí, né? Com sua família, enfim. Mas não espera muita coisa não, tá? É isso, galera. Basicamente, não tem ponto positivo, né? São bem ilimitados. Os únicos são esses que eu falei pra vocês, que sempre vai ter vaga aí, porque é uma escala bem comum. Agora, pontos negativos, meus amigos, meus camaradas, vamos lá. Trabalhar 6 dias seguidos é muito cansativo, muito mesmo aí, tá? Chega o fim de semana, você tá esgotado, não tem tempo pra nada, só quer descansar. No seu único dia de folga você vai querer descansar, tá? Só que aí tem outro problema, porque se você descansar nesse seu único dia de folga, como que você vai viver sua vida? Vai sair, vai conhecer pessoas, vai namorar, alguma coisa? Não tem como, né? Então você acaba que não descansa direito e também não consegue ter uma vida social. Olha que maravilha, é o combo aí, né? Esquece qualidade de vida, esquece tempo com a família, esquece lazer, esquece descanso, esquece até tempo aí pra você cuidar da sua saúde, tá? Outro ponto é que a sua folga provavelmente não vai cair no domingo, né? Igual eu falei. Geralmente quem trabalha escala 6x1 e folga no domingo são os mais velhos de casa, né? Os peixes. Você que tá entrando agora numa empresa, esquece, não vai, tá? Geralmente vão te dar sua folga ali, se você tiver sorte ainda, talvez na segunda, né? Ou então na terça, enfim. E no longo prazo, nem preciso dizer, né? Esse tipo de rotina vai te estressar, vai te deixar cansado, né? Cansaço acumulado, vai te dar desmotivação no trabalho, porque além de trabalhar bastante, você geralmente vai ganhar pouco, né? Vai te dar burnout. Então, é uma desgrama que só, galera. Ó, resumindo, é uma porcaria, tá? Quem trabalha nessa escala aqui no Brasil, basicamente mais da metade dos brasileiros aí, né? É muito comum em comércios, lojas, supermercados, shoppings, restaurantes, hotéis, enfim, tá? No geral. Resumindo aqui, a escala 6x1 é uma das mais utilizadas porque atende muito bem as empresas, porém, em contrapartida, regaça com o trabalhador, desgasta pra caramba, já que oferece ali pro coitado pouco tempo de descanso e impacta bastante aí na qualidade de vida. Número 9, escala 5x2. Eu confesso que eu gosto pra caramba aqui da escala 5x2, eu trabalhei apenas uma vez na minha vida nessa escala, e eu vou falar pra vocês que eu até tinha um tempinho bacana, tá, pessoal? Eu trabalhava a semana inteira, segunda a sexta, folgava sábado e domingo, e honestamente eu não tinha do que reclamar não, tá? Vamos lá, é aquilo que eu falei, tá? Você trabalha 5 dias na semana, folga 2. Normalmente é de segunda a sexta com folga no sábado e domingo, mas pode variar, ok? Na prática, isso significa uma rotina mais previsível, eu posso falar isso aí, tá? Posso atestar, beleza? Com horários fixos e descanso nos fins de semana, na maioria dos casos. Dependendo de onde você trabalhar, dá pra você descansar bem, certo? Quer dizer, você vai folgar 2 dias, um dia inteiro você usa pra descansar, no outro dia você, né, vai fazer um churrasquinho com sua família, enfim, tá bom? Costuma funcionar bem, ok? Só que, por outro lado, se você pegar uma empresa aí que é de segunda a sexta, você vai perder a semana inteira, né, galera? Todos os dias úteis na semana. Vai folgar fim de semana, excelente, show de bola, mas vai perder a semana, né? Então, se você quiser, né, se tivesse algum compromisso aí na semana, esquece, tá? Só que ainda assim, eu falo pra vocês que é 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor do que a escala 6x1, tá? Falo por experiência própria, ok? Outro ponto negativo é que, pra fechar ali as 44 horas semanais, muitas vezes você tem que trabalhar ali quase 9 horas por dia, tá? 8 horas e 48 minutos aí para ser mais exato, ou seja, você vai trabalhar praticamente 1 hora mais aí no dia, mas sinceramente eu prefiro assim do que trabalhar 6 dias na semana, tá? Trabalho 1 hora por dia ali sem problema nenhum, beleza? Esse tipo de escala é mais comum em trabalhos administrativos, né? De escritórios, empresas de tecnologia, marketing, financeiro, RH, áreas corporativas no geral, tá?
também aparece em escolas, bancos, empresas privadas, órgãos públicos, onde o pessoal só vai utilizar ali os dias úteis na semana. Não é a melhor escala que tem, mas vamos ser honestos aqui, galera, dá para equilibrar muito bem aí a escala 5x2 aqui no Brasil, tá? Por mim, acabava com a escala 6x1, fazia todo mundo trabalhar 1 hora a mais por dia e ficava aqui na escala 5x2, né? Mas é aquilo. Número 10, escala 5x1. Pessoal, você não escutou errado não, ela existe, tá? Você trabalha 5 dias seguidos e depois folga 1. Depois o ciclo se repete. Trabalha 5, folga 1. Trabalha 5, folga 1. Ela é, entre aspas, melhor do que a escala 6x1, né? Quer dizer, você vai trabalhar um dia a menos. Escala 6x1 trabalha 6 dias, folga 1. Escala 5x1 trabalha 5, folga 1, né? Então você vai trabalhar um dia a menos do que a escala 6x1, né? Mas se você olhar as entrelinhas, não é tão bom assim, não, tá? Ok, igual eu falei, o ponto positivo, trabalha um pouco menos, beleza, mas os pontos negativos é que você ainda continua tendo apenas um dia de folga para descansar. Trabalhar 5 dias, folga 1, é aquilo, né? Um dia de folga, não importa o seu trabalho, não dá pra você ter um bom descanso aí, tá? Esquece. É no mínimo 2 dias, né? O ideal seria 3, mas no mínimo 2 dias. Só que o problema mesmo é que a sua folga, ela vai ser rotativa, tá? Você não vai ter um dia fixo de folga, porque até o pessoal que trabalha escala 6x1 costuma ter uma folga fixa na semana, né? Ou é segunda, ou é terça, ou é quarta, é quinta, aqui não. Você vai, uma semana vai folgar segunda-feira, na outra semana vai folgar terça, depois quarta, quinta, sexta, e aí você já viu, né? Praticamente não dá pra você planejar nada com essa escala 5x1 aqui, tá? Literalmente nada, porque a sua folga sempre vai cair num dia aleatório da semana. Sempre vai ficar rodando aí, tá? O que é uma porcaria. E bom, aqui também as empresas de supermercado, shopping, né, usam bastante essa escala aí, tá? Hotéis, restaurantes, serviços no geral aí, beleza? E aqui é igual a escala 6x1, você não vai ter vida, não vai ter descanso e vai se estressar ao longo dos anos aí, tá bom? É um pouquinho melhor, eu diria assim, né? Que vai trabalhar um dia a menos, mas ainda continua sendo uma porcaria, tá? Número 11, escala 4x4. Essa aqui é uma faca de 2 gumes. É bom para algumas coisas e ruim para as outras aí, tá? É porque nessa escala aqui, pessoal, você vai trabalhar 4 dias, 12 horas por dia, e depois vai descansar 4 dias inteiros aí, tá? Então durante 4 dias você trabalha 12 horas, né? E depois tem 4 dias de descanso. Os pontos positivos aqui são 4 dias de folga na semana, né, galera? Então dá pra você descansar bastante aí, né? Por mais que tenha o ponto negativo de você trabalhar 12 horas, né, durante 4 dias, com 4 dias de descanso, né, dá pra você se recuperar aí tranquilamente, ok? Dá pra você aproveitar a sua vida, né? Aproveitar aí convívio com a sua família e tudo mais. Eu acho que a parte negativa mesmo que pode ter nessa escala é que ela com certeza vai atrapalhar o seu sono, né? O seu ciclo de sono, porque trabalhar 12 horas ali e tudo mais realmente costuma ser um pouco puxado, né? Principalmente se for no período noturno, mas no geral eu diria que é uma excelente escala aí, tá? Essa rotina é muito comum em indústrias, em fábricas, né? Que não pode parar de usar esse tipo de escala, né? Para manter ali a produção rodando o tempo todo. Também tem empresas de energia, mineração, operações técnicas, onde existem equipes que trabalham revezando, né? Os profissionais mais comuns são operadores de máquinas, técnicos industriais e trabalhadores de produção no geral aí, tá? Número 13, escala 2x2. Imagine aí, pessoal, você trabalha 2 dias e depois folga 2 dias. Essa é a escala 2x2. Na prática, isso significa que você alterna constantemente entre trabalho e descanso. Normalmente, esses dias de trabalho são de 12 horas, ou seja, são jornadas longas, certo? Só que os pontos positivos, né, que dá para manter ali um certo equilíbrio entre trabalho e descanso. Você nunca fica muitos dias seguidos trabalhando, o que reduz, né, o desgaste contínuo, querendo ou não, e também você vai ter bastante dias livres aí ao longo do mês. Dependendo do calendário, você pode ter até 3 a 4 dias livres por semana, o que dá bastante tempo livre aí, tá? Isso pode ser ótimo para quem quer mais qualidade de vida e conciliar aí com outras atividades. Também é uma escala que permite uma recuperação mais frequente, já que o descanso vem sempre em blocos mais curtos, né, mais constantes, diferente da escala 6x1, né, que trabalha 6 dias para folgar um dia, que você vai trabalhar 2 dias e depois já vai poder estar folgando aí, tá? Porém, os pontos negativos é que são jornadas de trabalho bem intensas aí, tá bom, galera? 12 horas por dia é puxado, não é para qualquer um não, tá? Outro ponto que pode ser negativo ou não é que trabalhar e folgar assim pode
pode acabar bagunçando a rotina da pessoa. Fica um pouco mais difícil manter horários fixos, tá? Principalmente ali em relação ao sono, se tiver mudança de turnos aí, né? Também vai ficar mais difícil você ter uma vida social com outras pessoas, já que a maioria das pessoas vai estar trabalhando ali, né, a semana inteira e folgar no fim de semana, então pode ser que peque nesse quesito aí, ok? E mesmo com o descanso mais frequente, o cansaço ainda pode acumular, tá? Principalmente aí por causa das jornadas mais longas. Geralmente as empresas que oferecem essa escala são empresas que têm que trabalhar ali 24 horas por dia e precisam de turnos, né, para manter tudo funcionando. Por exemplo, indústrias, fábricas que operam direto ali esse tipo de escala para manter uma produção sem parar. Outro exemplo são empresas de energia, minerações, né, operações técnicas. Então o pessoal que é operador de máquina, técnico, né, vigilante, trabalhadores de operações contínuas são os profissionais que costumam trabalhar nessa escala 2x2 aí, tá? Na minha opinião, eu não diria que seja uma escala ruim, ok? Mas dependendo do tipo de pessoa que você é, pode acabar bagunçando ali a sua rotina, ok? Para mim ia ser excelente. E o bônus aqui, galera, uma menção honrosa, é a escala aí dos nossos deputados, tá? Estaduais e federais, que não tem exatamente uma escala fixa, muda todo ano, né? Pode variar de trabalhar 1 dia e meio por semana. Sim, eu disse 1 dia e meio por semana, tá? Que os deputados trabalharam, por exemplo, aí em 2024, tá? A média, galera, de dias trabalhados dos deputados em 2024 foi 1 dia e meio por semana, tá? Trabalham 1 dia e meio e folgava 5 dias e meio. É mole, né? E também pode variar até 3 dias na semana, quando eles trabalham bastante aí, tá bom? Sim, a famosa escala 3x4. Trabalha 3 dias e folga 4 dias. Tudo isso para ganhar a bagatela ali entre 34 a 46 mil reais por mês. Tô falando aqui só de salário, tá? Fora os penduricalhozinhos aí, tá bom? Que pode chegar aí e passar facilmente dos 100 mil reais, dependendo do deputado, ok, galera? Pois é, né? Imagine você trabalhar 1 dia e meio na semana para ganhar 34 mil reais por mês, né? Pois é, e essa galera que ainda é contra aí, né? Escala 6x1, né? Escala 6x1 vai quebrar o Brasil, tirar a escala 6x1, colocar a escala 5x2, não dá. Mas eles estão aqui trabalhando em escala 1,5 por 5,5 ou então escala 3x4 aí, né? E bom, foi basicamente isso aí, tá bom, galera? Agora eu quero saber de você, tá? Você conhecia essas escalas de trabalho aqui no Brasil? Você já trabalhou em alguma delas? Deixa o seu comentário aqui que eu vou estar respondendo todo mundo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Esse aqui é um canal novo, tá bom, galera? Não é o Mineirinho Investidor, tá? Enfim, fiquem com Deus, valeu, falou e não esquece o like, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de comentar, me dá essa força aí, me ajuda a bater os primeiros 1.000 inscritos, conto com vocês, tá? Fui!